Oi, gente! No vídeo de hoje eu trago para vocês 10 dicas para que o seu trabalho em casa renda, não só durante a Covid-19, mas também depois da pandemia. E aí, me conta, como é que você tá nesse momento de distanciamento social? Tá conseguindo fazer suas atividades direitinho da sua pesquisa? Tá conseguindo estudar? Quem tá fazendo home office tá conseguindo administrar a casa, mais quem tem filho, mais quem tem marido, quem tem os colegas de casa, né, nas repúblicas. Como é que tá sendo para vocês? Eu já quero que vocês me contem aqui nos comentários, tá bom? E a ideia desse vídeo surgiu a partir de várias conversas que eu tive com alguns amigos que também estão trabalhando de casa. Alguns estão tendo muita dificuldade, outros conseguiram formas de fazer um home office de uma maneira que seja bem produtiva, sem brigar com ninguém em casa. Sem brigar muito, né, gente? Uma briguinha, às vezes a gente tem uma discussãozinha. Mas, então, eu resolvi sistematizar em 10 dicas, tá bom? E eu espero que vocês gostem, né? Na verdade, eu adoro trazer os vídeos, trazer conteúdo novo aqui pro canal. E, bom, espero que vocês gostem. Primeira dica. E antes, tenho que dizer, se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva, sabe pra quê? Pro YouTube entender que esse conteúdo é importante e distribuir para mais pessoas. Hoje a gente tem mais de 5 mil inscritos no canal, mas quando a gente faz um vídeo aqui, o YouTube não avisa todos os nossos inscritos. À medida que as pessoas vão curtindo, comentando, é que ele vai distribuindo o nosso conteúdo, tá bom? Então, se você conhece alguém que precisa de dicas para administrar o trabalho dentro de casa, nessa época de pandemia e também depois, né? Porque o vídeo vai ficar disponível aqui para sempre. Então, manda para essa pessoa, tá bom? Compartilha com ela para que o nosso conteúdo chegue a mais gente. Primeira dica, pessoal: ordem. A ordem é a primeira dica. Você precisa fazer o que precisa ser feito e estar naquilo que você faz. Tem uma frase que eu gosto muito que chama: faz o que deve, esteja no que você faz, né? A começar pelo seu espaço de trabalho, né? Ordena o seu espaço de trabalho. Tem que ser um espaço que seja silencioso, que tenha uma iluminação adequada. Verifica a sua internet, verifica o seu computador, verifica os carregadores, tudo isso antes de começar a trabalhar. Sabe por quê? Porque senão você começa a trabalhar e aí vê que a luz tá com problema, e aí vê que tá sem iluminação, e aí vê que não sabe cadê o carregador do computador, e aí, entendeu? E aí não baixou o aplicativo que o seu trabalho usa para poder fazer as reuniões. Então, a ordem é nesse sentido, né, de você conseguir ordenar o seu trabalho, ordenar o seu espaço de trabalho para que você esteja totalmente nele nas horas que você precisa dedicar para ele, tá bom? E outra coisa muito importante para a ordem é você deixar claro para todo mundo que mora com você os horários em que é impossível que você os atenda. Os horários em que você vai ter uma reunião online, os horários em que você vai precisar de um momento de concentração, né? Eu acho que, imagino, né, que para quem tem criança isso é mais complicado, mas é importante que você estabeleça alguns horários, algum limite de horário mínimo, para que você de fato tenha ordem. Se não, um trabalho que você levaria 1 hora para fazer, você leva o dia inteiro, porque sempre tem alguém te interrompendo. Talvez até com seu filho vale a pena você ter essa conversa, né? Não sei a idade do seu filho, enfim. E também posso indicar, eu vou deixar aqui o link de algumas amigas minhas que têm vários filhos e que têm conseguido ordem na vida, tá bom? Uma delas é a Thalita. Vou deixar aqui o Instagram dela, porque ela vai saber falar mais do que eu, tá bom? Então, primeira dica é essa, ordem. Segunda dica, pessoal, é disciplina. Você precisa programar a sua semana, programar o seu dia, programar o que você vai fazer de manhã, o que você vai fazer à tarde, em cada um dos dias que você tá trabalhando remoto, né? Que você tá em teletrabalho. Sabe por quê? Porque senão acaba a semana e você não conseguiu fazer metade das coisas que você tinha para fazer, porque é claro que estando em casa pode ser muito mais gostoso ficar brincando com o cachorro, mexendo nas plantas, olhando, né, assistindo o teu povo que maratona nas séries, né? Mas e o que você precisa fazer no seu trabalho? Gente, não é férias, né? Teletrabalho, trabalho remoto não é férias. É o trabalho que você faz fora do escritório. Então, é importante que você tenha essa disciplina também para que você consiga não deixar a sua família desamparada, né? E não deixar
as coisas que você, as suas coisas pessoais desamparadas. Então, hora do trabalho é hora do trabalho. Então, programe isso. Eu uso e dá muito certo o Google Scholar, a agenda do Google. Eu vou colocando todas as minhas coisas ali. Inclusive, é bom para eu verificar se eu demorei mais tempo ou menos tempo em uma atividade ou em outra. Acho que vale muito a pena vocês utilizarem, tá bom? Então, ordem, disciplina. Terceira dica, cuidado com os horários. Você precisa fazer o que você planejou no horário que você programou para fazer. E todas as coisas precisam ter hora para começar e hora para terminar. Porque o trabalho remoto, a tendência é que ele consuma a gente. Porque como você está em casa, como você está com o celular sempre, então uma mensagem que te é enviada às 8 horas da noite, outra que é enviada às 7 horas da manhã, com cobranças e com pedindo informações de trabalho, você precisa se policiar. Na medida do seguinte, realmente é importante? É urgente? Ou é só o seu colega de trabalho que ainda não conseguiu organizar o horário dele e está querendo fazer o mesmo com você? Eu tenho feito assim. Todas as coisas que eu penso sobre o trabalho fora do horário de trabalho, eu não fico botando no grupo de WhatsApp do meu trabalho. Eu abri um bloco de notas e aí eu vou colocando lá. E aí, por exemplo, se é 10 horas da noite, eu não vou mandar no grupo. Eu coloco lá e aí no outro dia, de manhã, eu repasso para a nossa equipe, né? Para os nossos colegas, a ideia ou a preocupação que eu tive, alguma coisa assim. É claro que exceções existem, né, gente? Por exemplo, a gente que trabalha com comunicação, às vezes tem que atender a imprensa 8 horas da noite. Mas isso são as exceções. O que deixa o povo louco? É quando a exceção vira regra. Porque, ao mesmo tempo, é claro que uma vez ou outra que você precise ficar até mais tarde, isso eu acho que é esperado um pouco, né, de todo empregador pro empregado. O problema é quando isso vira uma rotina, e a sua rotina do home office fica trabalho 24 horas, aí esse é um problema. Então, por isso que eu dou pra vocês essa dica. Estabeleça horários para você fazer aquilo que você tem que fazer, tá bom? Inclusive, hora pra você almoçar, hora pra você ficar com a sua família, né? Hora pra tomar o café da manhã. Enfim, precisa ter esses horários. Assim como você teria esses horários se tivesse lá no seu escritório, no seu laboratório, enfim, ok? Quarta dica, pessoal. Não sejam escravos do WhatsApp. O que é ser escravo do WhatsApp? É não ter horário para acessar o WhatsApp. Se você deixar o seu telefone do seu lado, a sua tendência é olhar o WhatsApp de 5 em 5 minutos. Se você deixar as notificações ligadas, a tendência é que você, toda vez que deu, você vai lá, vai acessar. E isso quebra a sua linha de raciocínio, quebra a sua rotina. Se você, como eu, trabalha com produção textual, se você tá produzindo um texto e fica... É involuntário o seu desejo de saber o que aconteceu, enfim. O que eu tenho feito? E faço isso há muitos anos, né? Acho que desde que o WhatsApp foi criado. Eu não tenho nenhuma notificação ligada. E aí eu tento usar o WhatsApp em horários específicos. É claro que tem dias, por exemplo, um dia que tá mais apertado no trabalho e tal, eu até deixo ele ligado na minha tela do computador, né? Eu relutei muito, inclusive, para trabalhar assim. Deixo ligado na tela do meu computador, mas sem as notificações. Ou deixo o meu celular mais longe. Porque senão, escuta o que eu tô dizendo, a agenda das outras pessoas atravessa a sua agenda e se sobrepõe a ela. As prioridades das outras pessoas se sobrepõem a ela. Isso sem contar a quantidade de informação inútil que as pessoas têm divulgado, a quantidade de informação falsa que as pessoas têm divulgado. E aí, por exemplo, você tá lá numa linha de raciocínio, de repente, você vai ver, tipo, uma notícia falsa, sabe? Falando que o alho com água cura a Covid-19. Então, imagina, né? Acho que não vale o esforço. E isso é importante que fique claro para todos da sua equipe. Para que todos saibam que... você vai olhar o WhatsApp, né? Que você estabeleça assim que a cada hora você vai olhar o WhatsApp, que a cada 2 horas você vai olhar o WhatsApp. É importante sim que você tenha essa disciplina para que o WhatsApp seja uma ferramenta de trabalho tua e não uma escravidão da tua agenda e da tua vida, ok? Outra coisa, a quinta dica que eu quero passar para vocês, que eu faço também desde antes da pandemia e acho que agora na pandemia, para a sua saúde mental. O que é bom? Reserva 15 minutos do seu dia para uma leitura.
todos os dias. Que tipo de leitura? Eu preservo minha espiritualidade, cultivo minha espiritualidade, então eu tenho pelo menos 15 minutos de leitura de algum livro voltado para a espiritualidade. Que é um livro que vai edificar minha alma, que eu vou conseguir ter um respiro no meu dia, eu vou refletir sobre virtudes, sobre valores, enfim, para mim é muito importante. E acho que vocês precisam escolher livros que sejam livros que edifiquem vocês. Não livros que te deixem pilhados, mais pilhados ainda. Mas livros que possam fazer com que você acesse o seu interior, acesse a sua alma, acesse... que você não fique tão ligado, né? Assim, tão pilhado. Porque veja a quantidade de informação que a gente recebe todos os dias, né? Sobre Covid-19, então, assim, as informações tristes, né? Números de mortos e tal. É importante você ter esse tempo para leitura, esses 15 minutinhos. E isso é bom porque você vai ver, se você resolver, não, meus 15 minutos de leitura é para leitura de literatura brasileira, então Machado de Assis. Você vai ver que você vai conseguir ler muitas obras com apenas 15 minutos por dia. Você pode até falar, mas só 15 minutos? Sim, porque 15 minutos todos os dias é melhor do que 1 hora de vez em quando, tá bom? 4 dias de 15 minutos já tem essa hora. E percebam que esse é um hábito, o hábito de leitura pede uma constância. Então, experimenta nessa quarentena ter essa constância, 15 minutinhos por dia. Mas leia livros edificantes, tá, gente? Não lê porcaria, não. Tem muita porcaria aí que vai bagunçar a sua cabeça mais do que te ajudar, tá bom? 6ª dica. Não queiram ser o comentarista político o tempo todo, sabe? A menos que você trabalhe com isso, não é necessário que você tenha uma opinião sobre a Covid-19 o tempo inteiro. Não é necessário que você acompanhe minuto a minuto o número de mortos. Acompanhe minuto a minuto o gráfico dos casos. Acompanhe minuto a minuto. Não. Isso é ruim para sua saúde mental. Esse excesso de informação. E de informação desencontrada e de informação muito triste. Então, o que eu sugiro para vocês? Escolha um jornal ou 2 jornais. Escolha um momento do dia para acessar todos os jornais que você queira. E só acesse nesse momento. Você vai ver como você vai continuar informado sem essa gana de preciso comentar, preciso compartilhar, preciso... Não, assim, não é... Né? Tipo, você quer opinar? Você opina, mas depois volta pro seu trabalho, volta pro que vocês têm que fazer. Dedique-se pra sua família, né? E eu já emendo isso na 7ª dica, que é você ter tempo para a sua família. Lembrem-se que a família da gente, ela não é o seu staff. Não são seus funcionários, não é seu chefe. Então, assim, ninguém está sendo pago para estar em família, né? E nem por isso a gente precisa desvalorizar o trabalho que é estar em família, né? Então, que você possa exercer pequenas gentilezas ao longo do dia para as pessoas eu ia falar que trabalham, para as pessoas que moram com você. Desde montar uma mesa de café da manhã, preparar o café, ou o almoço, ou a janta, se você sabe fazer isso. Manter a casa organizada, né? Passar uma vassoura, lavar os banheiros, enfim. Faça isso sem que as pessoas tenham que te pedir. Porque você também mora na casa, não mora? Então, essa atitude de serviço, para os que estão na nossa casa, que é um serviço sem remuneração financeira, mas ela é uma forma de você manter uma harmonia na casa. E uma forma também de você se sentir útil ali para os seus, né? Assim, o que é mais importante para você? É o elogio do seu chefe ou da pessoa que escolheu viver a vida com você? Assim, se é do seu chefe, você tem que rever seus valores, meu filho. Porque a gente precisa valorizar muito mais a nossa família. E nesse período, né, que tá todo mundo em casa, tá todo mundo muito junto, é normal que tenham discussões, que tenham brigas. O importante é que vocês consigam conversar e chegar a consensos, né? Nem sempre você vai conseguir convencer quem mora com você das suas ideias, né? Mas um mínimo de organização na casa é importante. Então, eu sugiro que comece com você. Mas o fulano mora comigo e não faz nada, não sei o que e tal. Mas comece por você, sabe? Não acho que você tá fazendo... eu sou escrava da casa. Não, você mora na casa também, sabe? Então, comece por você. 8ª dica, que também é bem importante. Essa dica... eu tava falando na dica número 7 sobre começar por você, né? É ter tempo pra você, sabe?
Se arrume quando você acorda. Não fique de pijama o dia todo, com o cabelo pra cima e tal, todos os dias. Não, faça um agrado pra você mesma, sabe? Se você tá em casa o tempo inteiro, como todo mundo tá, não é porque você tá em casa que você precisa andar desleixada, andar um bagaço todos os dias. É claro que tem dia que é um saco, tem dia que você não quer se arrumar, tem dia que você quer ficar de pijama, mas que isso não seja a regra, que isso seja a exceção. Lembram que eu falei no início do vídeo sobre a diferença de regra e de exceção? Então, acho que é importante você ter um tempo pra você, um tempo para você cuidar de você, que seja 5 minutos, seja 10 minutos, 15 minutos. E perceba, se você acordar 5 minutos mais cedo e rapidamente só colocar uma roupa, fazer uma maquiagem mínima e ajeitar o cabelo, você passa o resto do dia bem arrumadinha. Você não precisa nem se preocupar com isso mais. Já repararam naquelas pessoas que estão conversando com você, mas estão lá mexendo no cabelo? Ou estão conversando com você e estão lá assim preocupadas. Ai, porque não passei batom? Não, gente, se liberta disso. Como? É só você se ajeitar logo que você acorda, ok? Dica número 9. Responsabilidade. Um trabalho remoto, um teletrabalho, é importante? Sim. Por quê? Porque exige uma maturidade, exige responsabilidade. Ninguém está de férias, né? Não é porque o seu chefe não está do seu lado que você pode ficar fazendo o que você quiser no seu horário de trabalho. Não. A gente sabe as obrigações, né? Desde a escrita da tese, da dissertação, do TCC, do seu trabalho em si, né? Faça aquilo que te cabe, sabe? Se tem alguma coisa que você só podia fazer presencialmente, paciência. Inverta os seus cronogramas para que você possa fazer em casa o que dá para fazer em casa, tá? E se você passou até agora achando que você estava de férias, acorde e volte, porque ainda dá tempo, tá? A gente ainda vai ficar, imagino eu, um bom tempo em distanciamento social. E depois, vai que a sua empresa resolve adotar o home office. Lembre-se disso, não é férias. É importante que você tenha uma disciplina, que você siga essas regras que eu falei acima. Eu tava lembrando aqui, essa coisa que eu falei de você se arrumar, né, cuidar de você, é importante também, gente, porque, por exemplo, às vezes o seu chefe te chama pra uma reunião. Ai, vamos fazer uma reunião agora, daqui 10 minutos. E você tá, tipo, de pijama, tá, sabe? Assim, e aí você fica louco, né? Porque você para o que você tem que fazer, sai correndo pra botar uma roupa e tal. Não, já fique sempre pronta. Tipo, se tiver uma reunião hoje, eu vou estar bem, ok? E a nossa 10ª dica é o seguinte: se um dia você não produziu nada, você procrastinou pra caramba, né? Esse um dia, sabe, tem que ser a exceção. Ele sendo a exceção, não vai alterar o resultado final do seu trabalho remoto, sabe? Se você se dedicar um pouquinho mais nos dias subsequentes, sabe? Sem furar o seu cronograma. Então, o que eu acho que é importante? Você não se martirizar, porque se um dia você não conseguiu render tudo que você tinha que render. O negócio é, esse um dia não pode virar a regra do seu home office, né? Se você não cumpriu nada hoje, então que amanhã você aproveite e trabalhe o dobro para poder cumprir com o dobro das tarefas que o seu superior te confiou. Seja o seu orientador de tese, de dissertação, de TCC, seja o seu chefe, né, no seu trabalho. Eu acho que todas essas dicas que eu tô dando aqui servem tanto para quem tá na graduação, para quem tá na pós-graduação, mas também para quem tá no mercado de trabalho, nesse momento de home office que de repente não tinha ainda tido contato com esse tipo de trabalho, tá bom? Essas foram as 10 dicas que eu separei para vocês. Quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês têm outras dicas, coisas que eu esqueci, coisas que eu não falei. Essas 10 dicas é só pra gente começar a nossa conversa. Concorda com todas? Discorda de todas? Eu vou adorar dialogar com você, tá bom? Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês querem mais dicas. Contem pra mim também como é que tá sendo esse período pra vocês. Vocês estão conseguindo direitinho fazer o teletrabalho, fazer a pesquisa sem entrar em campo, né? A pesquisa só dentro de casa? Contem pra mim, eu vou adorar, viu? Eu gosto muito de responder os comentários de vocês. Às vezes eu demoro pra responder, exatamente porque eu gosto de responder cada um com muito carinho. E aí eu tenho que tirar um tempo pra responder todos de uma vez. Fiquem com Deus, tá bom? Até o próximo vídeo, muito obrigada. Eu estou também nas redes sociais, tá bom? No @Mari_ela ela com 2 L's, _, que é o meu Instagram. No Facebook, Mariela de Oliveira Costa. No Twitter, _Mari_, ela, 2 L's, _.
Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.